E aí, pessoal, estamos chegando aí na quarta aula da sequência de 4 aulas de noções de projeto elétrico. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre esse ponto aqui, né? Simbologia do QDG. Então, quadro geral de distribuição, ou quadro de distribuição geral, como queiram, tá aqui, esse nome aí, cada projetista dá um nome para ele, né? Desde que fique claro que isso daqui representa o ponto onde vai estar localizado os dispositivos de proteção e barramento. Tu pode botar mais de um quadro, né? Claro, numa edificação pequena, numa residência de um pavimento só, geralmente vai botar um quadro. Quando são 2 pavimentos, tu coloca 2 quadros, enfim. Os quadros aí eu vou falar um pouco mais sobre ele também. Aqui é só sobre noções de projeto. Os quadros, eles podem ser instalados quantos necessários, desde que a instalação fique organizada, né? Então, eu posso ter quadros de embutir e de sobrepor. Geralmente aqui edificação de alvenaria é embutido, né? Chumba-se na parede. A altura dele é 1,5 m do piso. Isso por questões ergonômicas, né? Para que a pessoa trabalhe numa altura confortável. Eu já vi aí gente instalando a 1,80 m, então o cara passa trabalho. Imagina ter que fazer uma instalação de um quadro desse se não tiver uma escada. Tu pensa no desconforto, na questão ergonômica do trabalho aí, né? Então é complicado. Então esse 1,5 m aí é pro eletricista ele trabalhar confortável, pensando também um pouco em saúde e segurança do trabalho, né? Nos outros vídeos eu já falei sobre não ir de sandália de dedo havaiana e bermuda para fazer instalação elétrica, né? Não, tem que ter uma roupa adequada. Eu vou falar também sobre isso mais para frente. Então o quadro de distribuição é onde vai estar os nossos dispositivos de proteção. Cara, não adianta comprar um quadrinho pequenininho que caiba um disjuntor só não presta. Que a gente está vendo que tem 6 circuitos aqui, nessa edificação aqui, ó. Então o quadro ele tem que ter espaço para trabalhar sossegado os disjuntores, botar os DRs e os DPS. E também tem que ter uma folguinha para te poder ampliar futuramente a instalação elétrica, né? Então, canso de ver, compra o quadro, isso daqui, pequenininho, e quer botar um mundo ali dentro. Não dá. O quadro ele tem que tem um tamanho adequado. Certo? Então aqui é onde vai fazer toda a distribuição desses circuitos. Digamos que é o coração, né, da instalação elétrica. Então, quando tu entende aqui essa infraestrutura toda, é um bom começo para te começar a fazer instalação elétrica. Certo? Tu não vai botar... Tem gente que bota. Não é recomendado, né? Atrás de quadros, atrás de portas de correr. Então, ele tem que estar acessível para caso dê algum problema, a gente possa ir correndo em direção a ele e ver o que está acontecendo. Se tiver que desligar um circuito de emergência, a gente poder também acionar de maneira fácil. Imagina ele atrás de um quadro, tu nunca que vai achar, né? Ou atrás de uma porta de correr. Não se faz isso. Então a gente tem que... Ou dentro de um banheiro, como eu já vi uma vez. Não, completamente desnecessário isso. Então aqui está o quadro de distribuição geral, onde vai receber a alimentação principal da edificação, né? Aqui então, essa linha aqui, ó, olha a frase, hein? Linha que adentra na edificação. E quando eu falo linha, eu não estou falando só dos fios. Eu estou falando de toda aquela infraestrutura que compreende eletroduto e fiação. E a caixa, onde os pontos estão sendo ligados. Então tudo ali é uma linha, né? Então isso daqui é uma linha que adentra a edificação. Que mais nada entra na edificação, né? Ó, o ponto onde a linha adentra a edificação está aqui. E o quadro ele tem que ficar o mais próximo. O ideal é que ele fique mais próximo da onde ele entra na edificação.
Então, isso é muito importante, linha que adentra a edificação. Aqui eu tenho, então, para ser uma fase, um neutro. Não me lembro, eu peguei esse exemplo da continuidade, até depois eu confiro, né? Então, pode ser que sejam duas fases mesmo, e o PEN, essa era a ideia, né? Então, é isso aí mesmo, né? Era para ser um circuito bifásico aqui dentro, duas fases e um condutor PEN. Depois eu vou mostrar melhor sobre isso daqui. Agora eu lembrei, apesar de que numa edificação desse tamanho aqui, um circuito monofásico bastaria. Circuito mono, bifásico, trifásico, está tudo associado com a quantidade de potência que tem a minha instalação, né? Eu acho que depois ali eu vou mostrar para vocês alguma coisa sobre isso. Então duas fases e o condutor PEN, que é o proteção, e o neutro no mesmo fio, né? Esse fio ele está fazendo os dois papéis, de neutro e de proteção. Aqui é uma caixa de passagem 4x4. Aqui eu coloquei também uma haste de cobre, né? Haste cobreada de 2,40 m. Então, dentro dessa caixa de passagem é o que eu faço que eu instalo essa haste, que também vai ter os eletrodutos que vêm do poste da Celesc e vai para dentro da edificação. Essa é a ideia. Sempre que uma linha for adentrar em uma edificação, eu preciso fazer um intermédio por uma caixa de passagem. Essa caixa de passagem é muito importante. Eu não posso vir com essa linha, sei lá, a 10 metros da edificação e chegar e entrar na edificação por completo. Não. A linha vai entrar na edificação, eu tenho que ter uma caixa de passagem. A linha, se fosse sair de um outro ponto aqui, eu teria que botar uma caixa de passagem para ela. Então, toda vida que tu entra numa edificação, tu coloca uma caixa de passagem. Certo? Geralmente fica aí até 50. Nesse caso aqui vai ficar 50 centímetros aqui, 50 centímetros a 1 metro aqui da edificação. Certo? E por último, a simbologia para finalizar esse conjunto de aulas sobre noções de projeto. Repara que aqui eu trouxe uma edificação pequenininha, mas ela se estende para edificações maiores. Então eu tenho a infraestrutura de aterramento, que é um anel circundante à edificação. Isso é a estrutura mínima que a norma admite em uma edificação nova. A norma traz uma nota lá para reformas, mas é só se não der de fazer esse anel circundante. Esse anel aqui é o mínimo que se faz para a infraestrutura de aterramento. Normatizado. Não adianta o cara querer pegar uma haste lá e levar o condutor de proteção para o quadro, que não é isso. Isso não é infraestrutura de aterramento. Tá? O mínimo que a norma traz para uma edificação nova é o anel circundante e o perímetro da edificação. Está aqui em verde. Eu vou falar mais sobre isso quando eu falar sobre esquemas de aterramento. E se tu tem dúvida, se tu discorda de mim, de repente, a primeiro momento, porque geralmente esse tema ele é bem polêmico, tu pode fazer uma leitura desse item da norma aqui, leia com todo o carinho possível. A leitura da norma ela não é uma leitura como se fosse um livro literário, que a gente vai lendo e vai entrando na história, e vai conhecendo os personagens, e vai tendo um enredo ali, todo um roteiro. Não. A norma ela é um livro para ser lido, relido e estudado. E discutido com um colega, discutido com outra pessoa com mais experiência, ou até mesmo com menos experiência. Então a leitura e interpretação da norma ela tem que ser feita com carinho. E quando eu falo interpretação, não é dizendo ela quis dizer B ou quis dizer C, não. Interpretar, quando eu digo, é traduzir aquilo que está escrito para aquilo que vai ser feito na edificação, para aquilo que vai ser instalado. Isso que eu quero dizer com a palavra
interpretação. Não é interpretação de português se a frase queria dizer B ou C, não. É traduzir ela, interpretar ela para que eu tire do papel e leve para a prática. É isso que eu falo como interpretação da norma, tá? É isso que eu quero dizer. E lá no item 6.4.1.1.1, a norma é bem clara nesse quesito, tá? Ela ainda fala sobre a estrutura aqui eu tenho uma figura, né, sobre esse condutor de cobre. E esse cara é um aço um aço cobreado, né? Então é uma cordoalha com 7 fios, e a bitola mínima que a norma exige é 50 mm². Isso por várias questões mecânicas, de oxidação, enfim. À medida que esse cobre vai ficando instalado no solo, ele vai se deteriorando um pouco, ele vai oxidando ao redor, e por isso que tem que ser feito com 50 mm², certo? Então, com isso eu encerro aí essa parte de leitura e interpretação de desenho. Volto a dizer que um projeto elétrico ele precisa ter uma legenda, porque de repente o que eu uso para representar essa tomada baixa aqui, ó, de repente alguém pode usar uma figura completamente diferente. Hoje em dia a gente tem muitos softwares, e às vezes o software, para dar uma cara para aquele software, né, ele coloca a simbologia dele, né? Tem softwares que usam um S aqui, ó, em vez da bolinha. Então fica muito atento na legenda, tá? Mas do ponto de vista dos materiais que vão ser instalados, são basicamente esses que eu mostrei para vocês. Quadro, enfim, falei sobre tomada também, né? Falei sobre eletroduto, falei sobre as tomadas, ponto de luz no teto, e falei sobre as documentações. Certo? Eu esqueço de dizer, né? Mas se gostou dos vídeos, deixa um joinha. Por favor, eu aceito demais sugestões para que a gente possa melhorar. Eu não sou o dono da verdade, e às vezes a gente vai começando, vai adquirindo experiência, vai criando maturidade e vai mudando até ficar de um vídeo bacana. Eu já vi vários youtubers que lá tinha um estúdio bem pequenininho, e a gente vai vendo, a gente vai acompanhando o trabalho dos caras, e daqui a pouco está com um estúdio bem bacana e fornece um material de primeira para as pessoas que assistem os vídeos no YouTube, né? Então, por favor, fique à vontade para deixar uma sugestão ou fazer perguntas para que eu possa responder aí, e sugestões são sempre bem-vindas. Beleza? Um abraço e até mais.